Convidar você a abrir agora comigo no livro de Apocalipse, capítulo 19. Nós vamos ler do 6 ao 9. Apocalipse, capítulo 19, de 6 a 9. O tema dessa mensagem é uma noiva para o filho. O pai está buscando uma noiva para o filho, e ele encontrou essa noiva. E agora essa noiva, ela está sendo embelezada. Ela está sendo adornada, mas haverá o dia em que esta noiva finalmente se encontrará com o noivo, e haverá então o casamento, haverá as bodas, e eu quero falar então sobre isso. Vamos orar. Espírito Santo, fale ao nosso coração através da sua palavra. Eu peço, Deus, que o Senhor possa iluminar os olhos do nosso coração, que haja agora espírito de revelação e de sabedoria nesse lugar, no pleno conhecimento do Senhor. Nosso entendimento espiritual seja aberto e a nossa visão espiritual seja ampliada, em nome de Jesus. Amém. Amém? Quantos abriram aí em Apocalipse 19? Amém. Antes da gente ler, quero só contar uma historinha engraçada sobre uma loira que estava fazendo aula de direção. Estava lá na autoescola. As loiras não se ofendam, tá? Fazendo aula de direção, e ela chega vestida de goleiro para fazer aula. E o instrutor diz: que é isso, moça? Você vestida de goleiro? Ela diz: você não me disse ontem que o Celta estaria ocupado e que eu ia fazer aula no gol? Então vamos lá. Não somos loiros. Apocalipse 19 diz assim: então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas, e fortes trovões que bradava: aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. 7. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro. Tem uma versão que diz as bodas do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. 8. Para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o verso 9: e o anjo me disse: escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. Nós estamos, irmãos, aguardando o maior casamento de todos os tempos. Esse casamento, ele acontecerá entre Cristo e a igreja. Todo casamento aqui na terra é como se fosse uma pequena amostra. Então Deus, ele queria mostrar o desejo do seu coração, e ele então disse: eu vou deixar o casamento como uma instituição na terra, criada por mim. O casamento é criado por Deus, idealizado por Deus. Interessante que o primeiro casamento foi idealizado por Deus, planejado por Deus, executado por Deus, testemunhado por Deus. Então Deus disse: eu vou unir um homem com uma mulher, e essa união vai apontar para o maior casamento de todas as eras, que é o casamento do meu filho com a igreja. Então Deus, quando ele pensou na ideia de casamento, ele estava querendo mostrar algo maior. A ideia de casamento é uma ideia de Deus. Por isso que nós entendemos que o casamento é monogâmico e o casamento é heterossexual. Só um casamento monogâmico e heterossexual mostra exatamente o que Deus pretendia. O casamento de um homem com uma mulher, um homem com uma mulher, expressa exatamente a ideia de Deus. Por isso que não pode ser dois homens, não pode ser duas mulheres, e não pode ser um homem com várias mulheres, ou uma mulher com vários homens. O que estava no coração de Deus na eternidade era: meu filho precisa
de uma noiva. Eu quero uma noiva, eu quero uma esposa para o meu filho. E então, este acontecimento foi planejado por Deus desde a eternidade. Nós não cremos, queridos, em um plano B. Muitas pessoas dizem que a igreja é o plano B de Deus. Israel falhou, Israel não obedeceu, e então Deus teve que dar um jeito e fazer o plano B com a igreja. Não, nunca. Deus não tem plano B. Os planos de Deus são perfeitos. Deus sonhava com uma noiva para o seu filho, e esta noiva começaria por Israel. Israel falhou, mas o plano de Deus continuou. Como? Através da igreja. Então a igreja não é o plano B, a igreja é a continuação do plano de Deus. Era através da nação de Israel que todo o evangelho seria pregado às nações. Deus queria que Israel fosse uma nação de sacerdotes, um reino de sacerdotes, mas Israel falhou. Então Deus levantou os gentios. E agora sabe o que acontece? Quando um judeu se converte a Jesus Cristo, ele faz parte agora de quê? Da igreja. O judeu é incluído na igreja. Paulo disse lá em Efésios capítulo 2, que de ambos os povos, judeus e gentios, Deus fez um só povo. Então agora a igreja é o plano de Deus para o seu filho. Eu queria que a gente fosse agora para o Gênesis, o livro dos começos, e nós vamos ver na criação da mulher o plano de Deus sendo demonstrado daquilo que ele queria para Jesus. Capítulo 2, verso 18. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Verso 20. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Verso 22, 21. Então o Senhor Deus fez o homem cair em sono profundo, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Veja comigo o verso 18. O Senhor declarou. Aqui nós vemos a iniciativa de Deus, antes mesmo do homem tomar conhecimento, antes mesmo de Adão se dar conta, e Adão se deu conta que todos os animais tinham, os machos tinham os seus pares com as fêmeas. Aqueles animais passaram diante de Adão, ele deu um nome a todos os animais, mas ele não achou um que correspondesse a ele. Mas antes de Adão sentir isso, antes de Adão perceber isso, quero deixar claro aqui, foi o Senhor que viu, foi Deus quem viu a necessidade do homem. Deus percebeu: olha, Adão precisa de alguém que o auxilie. A palavra chama a mulher de auxiliadora idônea. É uma tradução para o português que talvez não expressa a profundidade do que o texto original queria dizer. Porque a palavra auxiliadora idônea, parece uma coisa meio... Não sei se você sente isso, mas eu quando falo auxiliadora idônea, parece uma coisa meio etérea, parece uma santa, ou sei lá, parece um ser angelical, uma auxiliadora idônea. A palavra é exerkinegdó, que significa uma pessoa que é humano, mas que é totalmente diferente do outro, e por isso pode complementar, pode ajudar ao outro ser melhor. Já pensou? Quantos homens casados temos aqui? Deus colocou ao teu lado alguém que é ser humano, mas não é igual a você.
A mulher, ela tem coisas que o homem não tem, propositalmente, feitas por Deus, para auxiliar o homem naquilo que ele é limitado. Então ela vem e auxilia, ela ajuda o homem a cumprir a sua missão. Por isso tem que ser um homem e uma mulher. Um homem com um homem, uma mulher com uma mulher, não consegue esta complementação. Ok, irmãos? Não consegue. Biblicamente falando, para que um auxilie o outro, precisam ser diferentes. Então Deus disse: eu vou criar um novo ser. É humano também. Pensa, sente, respira, tem braços, tem pernas, tem cabeça, tem tronco, mas haverá algo diferente neste outro ser que eu vou criar. Então a Bíblia diz que Deus fez Adão cair em profundo sono, e Deus vai, toca na lateral de Adão, nas costelas, e da costela de Adão ele tira a mulher. E quando Adão acorda do sono, ele diz: será que eu estou sonhando ainda? Adão estava meio que anestesiado, né? Meio dopado. Que é isso? Uau! Deve ter sido uma cena, hein? Ele tinha visto o leão com a leoa, ele tinha visto o elefante macho com elefante fêmea, ele tinha visto o macaco com a macaca. Mas quando ele acorda, aquele monumento diante dele: Deus, você fez isso só para mim? E ele dá um elogio que no português é meio esquisito. Esta é varoa. Parece que o pessoal do reteté gosta disso, né? Varoa, carne da minha carne, osso dos meus ossos. Soa meio que esquisito, mas no hebraico isso é poesia. Isso é poesia. Ele estava dizendo: ela saiu de mim, ela tem algo que saiu de mim, mas ela é diferente de mim. Ela é outro ser, humano, mas diferente. O que Deus estava planejando com isso, irmãos? Mostrar o casamento de Jesus com a igreja. Deus estava apontando para o grande casamento. Se não, veja comigo, foi o que aconteceu na cruz. Coloca lá. Adão caiu em profundo sono e Eva foi formada das costelas. Jesus vai até a cruz, morre, é sepultado, fica dormindo. O sono de Jesus foi por 3 dias e por 3 noites. E quando o Senhor acorda, naquela madrugada de domingo, o Senhor Deus diz: Jesus, filho, agora você está pronto para receber a sua noiva. Ela vai nascer daqui a 50 dias, em Pentecostes, quando o Espírito Santo descer naquela sala de jantar na cidade de Jerusalém, a noiva vai nascer. Jesus foi ferido, irmãos. Adão foi ferido, Jesus foi ferido. Adão dormiu, Jesus dormiu também, porque a Bíblia diz que o primeiro Adão falhou na sua missão, mas o segundo Adão, isso está lá em 1 Coríntios 15:45, o segundo Adão, que é Cristo, agora ele é um homem espiritual. Então Jesus, ele foi ferido na lateral, lembram disso? Ferido nas mãos, ferido nos pés, ferido na cabeça, chicotada nas costas. Mas tem algo muito peculiar. Um dos soldados romanos pega uma lança e enfia na lateral aqui de Jesus, e a Bíblia diz que daqui jorrou água. Claro que na medicina isso se explica, né? Os pulmões de Jesus estavam cheios de líquido, então quando ele perfura, aquele líquido extravasa.
Mas há algo simbólico nisso. Por aquela ferida, a água que estava jorrando, tanto que Ele é a água da vida. Mas a Bíblia diz também que a igreja, ela é lavada pelo lavar regenerador da água da palavra. Jesus estava dando de si mesmo para gerar a cada um de nós. Amém? Estamos falando não de uma igreja local, estou falando de CCA. Eu estou falando da igreja de Jesus com I maiúsculo. Igreja de Jesus espalhada em toda a face da terra. Que coisa linda! Eu posso ir em qualquer lugar da terra e lá terá a igreja de Jesus. Até nos países perseguidos, até na Coreia do Norte, até nas florestas do mais interior da África, nossos irmãos estão lá. Estávamos assistindo agora, essa semana, um vídeo lá em casa, da igreja subterrânea na China. Eles se reúnem 4:30 da manhã, para cultuar o Senhor, escondidos. E os nossos irmãos estão lá, em lágrimas, chorando. E pediram para o pastor: nós queremos que você pregue, pastor. E ele disse: quanto tempo eu tenho? Ele disse: olha, você começa às 7:30 da manhã e você termina 8 horas da noite. Vamos dar um pequeno intervalo de 10 minutos. Você recomeça e vai até 7 horas da manhã. São os nossos irmãos, a igreja de Jesus na face da terra. Aonde há perseguição, a igreja está crescendo. Por quê? Porque Deus sonhou com uma noiva para o seu filho. E esta noiva, ela está sendo adornada. Mas a gente vai chegar lá, na parte do adornar. Vamos agora para um outro texto, ver o quanto que Deus sonhou com isso através da figura de Abraão. Abra lá em Gênesis 24. Gênesis 24. Vamos ler do 1 ao 4. Abraão aqui é tipo de Deus. Isaac é tipo de Cristo. Eliezer, que é o servo mais antigo de Abraão, tipo do Espírito Santo. E a noiva que Eliezer estava indo buscar é tipo da igreja. Então é uma linguagem de analogia que nós vamos usar aqui. Diz assim: Abraão já era velho, de idade bem avançada. Aqui nessa época Abraão tinha 140 anos. 140 anos, e o Senhor em tudo o abençoara. Verso 2: disse ele ao servo mais velho de sua casa, que era o responsável por tudo quanto tinha: ponha a mão debaixo da minha coxa, e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para o meu filho Isaque. Abraão é tipo de Deus, Deus Pai, e Isaque é tipo de Jesus, o Filho. Para maior compreensão, o sacrifício no capítulo 22, que Abraão estava disposto de oferecer a Deus, era com seu filho, seu único filho. Isso lembra Jesus, o unigênito. Abraão sobe com Isaque a um lugar de adoração. Sabe que lugar era esse? Monte Moriá. Sabe onde fica o Monte Moriá? Em Jerusalém. Mas não é em qualquer lugar de Jerusalém. O Monte Moriá é o lugar onde o Filho de Deus foi crucificado. As montanhas de Moriá. Ou seja, o mesmo lugar que Abraão ia oferecer Isaque, 2000 anos depois, o pai ofereceu o seu filho como sacrifício. Que coisa linda, gente. Não há coincidências na Bíblia. A Bíblia é um livro sobrenatural. Estamos estudando isso, né? Em panorama do Antigo Testamento. A Bíblia é um livro sobrenatural. Eu sou uma pessoa que creio nesta palavra com todas as minhas forças. Algumas pessoas acreditar que Deus tirou da costela de um homem, uma mulher, que coisa mais ridícula. Eu acredito. Eu precisaria de mais fé para acreditar que fomos
somos gerados através da evolução. É mais ridículo acreditar na evolução do que na criação. Há uma mente por trás de tudo. Há um ser inteligente guiando todas as coisas. A própria ideia de Deus, viu? Se nós temos a ideia de Deus, é porque Deus existe. Porque se Deus não existisse, não teríamos a ideia de Deus. O próprio conceito de Deus já vem do próprio Deus. Requer a existência dele. Alguém acredita, por exemplo, que há 4 bilhões de anos e meio atrás, a Terra não era dessa forma, os oceanos ainda eram cheios de hidrocarbonetos, era uma gosma flutuante, sei lá, e no meio daqueles oceanos de hidrocarbonetos, átomos se juntaram, formaram moléculas, moléculas se juntaram, formaram proteínas, proteínas se juntaram, formaram aminoácidos, aminoácidos se juntaram, formaram um organismo unicelular. Eu preciso de muito mais fé para acreditar numa baboseira dessa do que acreditar que o homem foi criado do pó da terra. Que essa ameba que querem dizer que sou eu e você, nosso avô é uma ameba. Saiu da água, criou perna, ficou em pé, começou a falar: me poupe, irmãos. Não dá. Eu acredito que há uma mente inteligente por trás de todas as coisas, guiando todos os processos. Olhe, se a Bíblia dissesse que a baleia, não foi a baleia que engoliu Jonas, foi Jonas que engoliu a baleia, eu acreditaria do mesmo jeito. Não tem problema nenhum. Por quê? Porque ou eu acredito que este livro é sobrenatural, ou eu acredito que este livro é a palavra de Deus, ou então vamos fechar as portas. Porque se nós reduzirmos a Bíblia a um livro comum, acabou tudo. Então, em Abraão, nós vemos Deus, guiando a história de Abraão. E agora Abraão sente no coração: eu quero um filho, eu quero uma noiva para o meu filho. Isaac está solteiro ainda. Isaac tinha 40 anos na época. Claro que não equivaleria a 40 anos de hoje. As pessoas viviam mais. Mas vamos imaginar que seria o equivalente aos 20, 25 anos. O pai diz assim: meu filho tem que casar. Ele não pode ficar sozinho. Eu vou morrer daqui a algum tempo. Deus disse que meu filho seria o herdeiro. Deus disse que através dele a minha descendência seria como as estrelas do céu e a areia do mar. Como é que este solteirão vai fazer isso? Não vai. Vou arrumar uma esposa para ele. E Abraão planeja tudo. Chama o seu servo mais antigo, o homem da sua extrema confiança, aquele que no capítulo 15 Abraão já tinha dito até a Deus: Deus, tudo bem, a minha descendência vai ser através do Damasceno, Eliezer. Deus diz: não. Seu servo é uma bênção, ele te serve muito bem, mas quem será o herdeiro será gerado de você mesmo, vai sair das suas entranhas. Não é um servo que vai ser o teu herdeiro. Então é o mesmo servo aqui, o Damasceno Eliezer. Abraão chama ele e diz: coloca a mão embaixo da minha coxa. O equivalente moderno é: assina aqui, Eliezer. Assina aqui que você está se comprometendo, que você vai sair daqui, você vai viajar centenas e centenas de quilômetros para buscar uma mulher para o meu filho Isaac. Você não vai pegar uma mulher das Cananeias, você vai até a minha família, no meio da minha parentela, e Deus vai te abençoar, e você vai trazer essa mulher para mim, para o meu filho, aliás. E Eliezer coloca a mão por baixo da coxa e jura, dizendo: eu vou, meu servo, meu amo, meu patrão, meu dono, eu vou me comprometer
e vou cumprir a minha tarefa. Meus queridos, olhem, Jesus, sabendo que ia para o céu, em João capítulo 14, Jesus disse assim: não se turbe o vosso coração, não tenha medo, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for, eu voltarei e vos levarei para estar comigo. Mas aí Jesus diz assim: eu enviarei, nesse intervalo de tempo, eu enviarei outro Consolador. Outro Consolador. Veja, Jesus sabia que com a sua partida ele não estaria mais presente fisicamente na terra. Como ficariam seus discípulos? Abandonados, órfãos, sozinhos? Não. O Senhor disse: eu vou enviar outro Consolador. Mas a palavra que é usada para outro é outro igualzinho a mim. Isso é demais. Queria que vocês se emocionassem como eu me emociono. Dentro de mim eu fico sentindo isso vibrando. Jesus dizer: eu vou enviar outro igual a mim. Não vai ser outro diferente. Não é héteros, é alos. Outro igual, tem a mesma essência, tem o mesmo compromisso, tem a mesma garra, tem o mesmo ardor, tem a mesma missão, tem a mesma visão. Eu vou deixar o Espírito Santo dentro de vocês. Para quê? Para gerar a noiva, para adornar a noiva. O Espírito Santo que habita dentro de você, ele está aí dentro de você? Quem tem o Espírito Santo aí? Sabe para qual propósito? Para nos aperfeiçoar. Porque um dia Eliezer saiu da intimidade de Abraão e foi para a Mesopotâmia, Padã Arã, com uma missão. O Espírito Santo um dia desceu a esta terra, lá em Jerusalém, no dia de Pentecostes, entrou na vida dos crentes para nunca mais sair. Para quê? Para preparar a igreja. Sem o Espírito Santo, meus queridos, nós não nos tornaríamos a noiva. Impossível alguém vencer o pecado sem o Espírito Santo. Impossível alguém parecer com Deus sem o Espírito Santo. Impossível alguém ser igual a Jesus sem o Espírito Santo. É com a assistência sobrenatural do Espírito Santo. Por isso que o Damasceno Eliezer vai, e ele vai orando, ele vai com muito temor. Que homem, viu? E ele caminha muitos quilômetros. Veja agora comigo capítulo 24, verso 14. Ele vai se aproximando de Padã Arã, e ele ora: Senhor, concede que a jovem a quem eu disser, por favor, incline o seu cântaro e dê-me de beber, e ela me responder, bebe. Verso 15: também darei água aos teus camelos. Seja essa, Deus, a que escolheste para teu servo Isaque. Saberei assim que foste bondoso com o meu Senhor. E o verso 15 diz: antes que ele terminasse de orar. O nosso Deus é demais. Eliezer está orando: Deus, coloca a moça certa no meu caminho. Eu não posso falhar com essa missão. Meu senhor Abraão confiou em mim essa tarefa, e eu não posso decepcioná-lo. Eu não vou decepcioná-lo. Então Deus, quando eu chegar lá, a moça que vier e disser: quer água? Eu vou dizer: quero. E ela der a mim, e ainda der de beber aos meus 10 camelos, ele não pede uma coisa fácil. Ontem eu fui olhar, porque eu não sabia quanto camelo bebia. Aonde eu fui olhar? Google. Quanto bebe um camelo por dia? No mínimo 57 litros de água. 10 vezes 57, no mínimo foram quantos?
570. Um cântaro, imaginemos que tem 10 litros. Quantas vezes Rebeca teve que ir no poço pegar água? Vamos? Matemática. 570 dividido por 10. 57 vezes, irmãos. Ele pediu uma coisa difícil: que ela não só me dê água, Senhor, mas que ela dê água para todos os meus camelos. E antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, da família de Abraão. O que Abraão tinha pedido é uma mulher da nossa linhagem, trazendo no ombro o seu cântaro. Verso 16: a jovem era muito bonita e virgem, nenhum homem tivera relações com ela. Rebeca desceu à fonte, encheu seu cântaro e voltou. Agora o 19. Aí ela conversa com Eliezer, dá água de beber a Eliezer. E aí no 19, depois que ela deu de beber a ele, disse: tirarei água também para os seus camelos, até saciá-los. Eliezer diz: é ela. Encontrei. É essa. Qual a característica de Rebeca que chama a atenção de Eliezer? Um coração voluntário, um coração disposto, um coração de servo, um coração que não mediu esforços para dar de beber a um estrangeiro e aos seus 10 camelos, mesmo que fosse 570 litros de água no mínimo. Não era uma mulher preguiçosa, acomodada, mimada, ombros calejados de carregar o cântaro. Rebeca era uma mulher à altura de Isaac. Seria a mãe de Israel. Ela foi a mãe de Jacó, e Jacó se tornou Israel. Então Rebeca é a mãe da nação de Israel. E de Rebeca veio Jacó, e de Jacó veio Judá, e de Judá veio Jesus, e de Jesus veio a igreja. Por uma simples menina, uma jovem, por volta dos seus 20 anos, que decidiu servir o Damasceno Eliezer. Isso Deus está procurando, irmãos, na igreja. A igreja não pode ser uma menina mimada, uma moça que não sabe cozinhar, não sabe servir, não lava nem as suas peças íntimas. Que esposa será essa? Fala, Senhor, porque as tuas servas aqui ouvem. Quantos homens sofrem, mas daqui a pouco eu vou falar para os homens também, se preocupe não. Quantos homens sofrem? Pastor, eu casei com uma menina, não quer fazer nada, é uma dondoca, uma bonequinha de louça deitada eternamente, igual o hino nacional. Então Jesus não vai casar com uma menina, isso seria pedofilia, não é? Isso seria estranho. Jesus casará com uma mulher madura, amém? Agora vamos colocar isso em termos práticos, irmãos. Vamos amadurecer. Pode colocar aí já qualidades que Rebeca tinha e que precisam ser encontrados na igreja hoje. Esse coração voluntário. Por que eu faço as coisas para Deus? Por que eu sirvo a Deus? Por que eu sirvo meus irmãos? Por que eu sirvo até estranhos?
Porque a essência do coração de Cristo é: o Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir. Rebeca tinha esse coração, e foi isso que desencadeou em Rebeca a bênção. Ela foi a escolhida por isso. A outra coisa que eu vejo, a Bíblia diz que ela era bela. Esta beleza Deus está vendo em nós, queridos. Quem faz a narração aqui, quem escreve é Moisés. Aqui, quem escreveu este livro foi Moisés. Mas Moisés escutou isso de alguém. Sabe quem disse que Rebeca era bela? Eliezer. Eliezer viu e disse: essa moça é muito linda, ela é bela, tem beleza nessa moça, ela é guerreira, ela é esforçada, ela é trabalhadora, mas ela é bela. E Eliezer passou isso para Abraão, quando chegou de viagem, passou isso para Isaac. A tradição oral foi passada de pais para filhos, chegou até Moisés, e Moisés escreveu: a jovem era bela. Mas Eliezer viu isso. Que beleza é essa que Deus tem visto em nós, irmãos? Porque às vezes quando nós olhamos para nós, a gente só vê feiura. Eu não sei se você já sentiu isso. Estou falando de coisa física não, tá? Agora alguns também, como eu era cheio de complexos. Eu queria fazer plástica do nariz, eu queria fazer plástica nas pernas, engrossar as pernas. Eu não gostava dos meus braços, eu não vestia camiseta, regata, cheio de complexo. Mas eu estou falando de outra feiura. Às vezes nós olhamos para nós e nós não vemos em nós a beleza que Deus vê. A gente só se vê cheio de defeitos, incapazes. Nós nos vemos impróprios para Deus contar conosco. Vivemos nos comparando com os outros. Sabe aquela jovem que é linda? Você olha para ela e ela é linda, mas mesmo assim ela se acha feia. Eu soube de uma que fez 21 plásticas. Ela esticou tanto, que quando ela ri, ela levanta assim, ó. E ela era linda, gente. Pegaram a foto dela original e mostraram ela hoje. Sinceramente, eu prefiro ela do original. Mas ela não se via. Esse é o grande problema da igreja. Nós não nos vemos com os olhos do Senhor. A gente vê pela ótica do que os outros disseram, do que o meu pai disse, do que a minha mãe disse, ou do que não disse. Convertemos, nos tornamos novas criaturas e mesmo assim continuamos a nos ver como Mefibosete. Lembra da pregação de Mefibosete anos atrás? Eu sou um cão. Olha como esse rapaz se referia. Eu sou um cão, um vadio. Não posso sentar na mesa do meu Senhor. E Davi vem, senta na mesa. Não, eu sou um aleijado, eu sou um mendigo. Havia beleza em Rebeca. Meu querido, minha querida, ouça Deus falar com você hoje. Você não é belo por você mesmo, você é belo porque Ele viu em você a beleza dele. Porque Deus viu isso em nós, através do olhar de Cristo. Nós cantamos aqui: quando Ele olhou para mim, Ele não viu a mim, Ele viu Cristo. Há um filtro, viu? Há um filtro na minha frente. Quando Deus olha para mim, Ele não me enxerga diretamente, Ele olha por intermédio da ótica de Cristo, que não é uma ótica que tem ali na Dr. José Mariano, mas é o filtro de Deus. O sangue de Jesus passou na minha vida, e agora quando Ele olha para mim, Ele diz: a beleza, a beleza, porque Ele depositou isso em nós. Com o pecado nós éramos totalmente deformados. Sim, eu creio na deformação total. O pecado deformou. Nós
fomos totalmente destituídos da glória de Deus. O pecado fez isso, mas em Cristo não mais. Em Cristo a imagem de Deus está sendo restaurada em nós. Amém? E a outra coisa que Rebeca tinha: pureza e exclusividade. O versículo diz assim, olha: era bonita, era virgem, e poderia parar aí, mas a Bíblia é como se fosse redundante. Nunca tivera relações um homem com ela. Ora, se é virgem, já sabe. Para que repetir isso? Quando a Bíblia repete uma coisa, meus irmãos, é porque Deus está querendo enfatizar. Olhe, quando você lê os evangelhos, que Jesus diz assim: em verdade, pare e leia de novo, porque é sério o que Jesus estava falando. Em verdade vos digo. E aqui está dizendo: ela era virgem, nenhum homem tivera relações com ela. Pureza, irmãos. É possível sermos puros? É possível? Muitos querem limpeza apenas. Muitos querem limpeza, mas o que Deus está nos propondo é mais do que limpeza. Limpeza é muito bom, já é ótimo, mas o que Deus quer é pureza. Pureza é na essência, pureza é na raiz, pureza é na fonte. Imagino que esta água seja pura. Torço para que seja, senão não beberia, né? Acredito que sim. É água mineral, de uma fonte. Debaixo da terra tem um lençol cheio de água, lençol freático, e essa água brota ou é puxada, sugada por bombas, e temos então água mineral. Não tem gosto, não tem cheiro, não tem cor. Mas hoje existem águas purificadas. O que é isso? Uma água que já foi usada, alguém já tomou banho com ela, já escovou dentes com ela, já lavou tudo, vai para o esgoto, junta com um monte de água ainda usada por todo mundo, juntou, um esgoto fedorento. Mas há processos químicos. Pega aquela água de esgoto, coloca produto químico nela, filtra, produto químico, filtra. Ela vai ficar desse jeito aqui, ó. Não é uma água pura, é uma água limpa. Eu coloco 2 copos aqui. Essa é mineral e essa aqui um dia foi esgoto, mas foi purificada, está limpinha, não tem cheiro, não tem cor, não tem gosto. Qual é a que tu preferes tomar? Não, eu estou tomando uma água que um dia foi de esgoto. Nossa! Que esgoto bom, foi purificado. Claro que não, irmãos. O que Deus está querendo tratar é nas raízes. Amém? Porque uma coisa é quando eu olho, por exemplo, um homem olha para uma mulher com um olhar impuro e diz: Senhor, meu Deus, limpe o meu olhar. Eu não quero olhar para as mulheres tirando a roupa delas. Isso é querer ser limpo. Senhor, limpe o meu olhar, eu quero ter um olhar limpo. Outra coisa é, eu olho para as mulheres e eu não desejo elas, porque elas não são minhas. Eu só tenho olhar para minha mulher. Isso é pureza. Amém? Ah, pastor, mas o senhor está querendo demais. Não sou eu que estou querendo, não. É o nosso Deus que é capaz de fazer isso. Tirar a maldade, a malícia do nosso coração e nos tornar puros diante dele. Amém? Ah, mas é muito difícil. Ser limpo já é difícil? Sim, mas não é impossível.
Amém? Mas vamos terminar. 22 agora, de Gênesis 24, 22. Quando os camelos acabaram de beber, o homem deu à jovem um pendente de ouro de 6 gramas e 2 pulseiras de ouro de 120 gramas. E eu vou terminar aqui, passar uma tarefa de casa para vocês. Calcula a grama do ouro vezes os presentes que Rebeca ganhou. Por quê? Porque aqui há uma recompensa, não financeira, há uma recompensa para quem se rende à vontade de Deus. Rebeca se rendeu, houve uma recompensa para essa mulher. A igreja, irmãos, está sendo adornada. E a minha próxima mensagem, quando eu tiver a oportunidade, se Deus permitir, eu vou falar a partir daqui. Os presentes que Eliezer trouxe embelezaram Rebeca. Ela já era bonita, mas ela ficou ainda mais bonita. Por quê? Porque o Espírito Santo veio com esta missão de nos embelezar. Amém? Vamos ficar em pé para a gente orar. Cenas dos próximos capítulos. Os presentes que Rebeca ganhou. E a volta dela para a ida, aliás, para Canaã. Vamos orar, meus queridos. Põe a mão no seu coração. O Senhor está nos chamando para ser essa noiva. Não tem problema se você é homem não, viu? Isso não fere com a tua masculinidade não. Mas você é uma noiva muito bonita, viu? Viu, Hernandes? Sei que você é muito macho, mas você é uma noiva muito linda. Já pensou você dizer isso para um homem? Né? Olha aí, para quem está perto de vocês, você é uma noiva linda. Mas está ficando melhor. Está melhorando. Dia após dia. Estamos melhorando. Estamos sendo embelezados. Até aquele dia. Olha essa figura. O Senhor esperando a noiva. A Bíblia diz que haverá o dia em que a trombeta soará, o noivo descerá, e a igreja, os mortos primeiro irão, os vivos serão transformados e arrebatados, e encontrarão com o Senhor nos ares. E em seguida, um cortejo nupcial percorrerá a terra. Jesus apresentará: essa é a minha noiva, essa é a minha amada, e haverá as bodas do Cordeiro. Senhor, em nome de Jesus, eu sei que nós estamos sendo preparados pelo Espírito Santo, assim como Adão, o Senhor planejou, sonhou, preparou Eva para Adão, porque não queria que Adão estivesse só. E o Senhor do próprio Adão tirou a mulher. Assim como Abraão desejou uma noiva para o seu filho, por ele amar Isaque, por ele saber que Isaque era o herdeiro de todas as riquezas. Abraão sonhou com uma noiva e fez o que pôde. Enviou Eliezer até a Padã Arã, e lá Eliezer encontrou finalmente aquela jovem, e o coração de Rebeca cativou Eliezer, aquele coração que serviu sem medir esforços, uma jovem que estava pronta, amadurecida para fazer a viagem e encontrar com Isaque, e foi mãe de multidões, mãe de uma grande nação. Senhor, eu te agradeço porque a tua palavra está nos ensinando através, Senhor, desses exemplos, que nós somos a igreja, e que a igreja está sendo preparada, a igreja está sendo adornada, embelezada para aquele grande dia,
o dia das bodas, o maior casamento de todos os tempos. Diga comigo: Senhor, eu quero ser achado naquele dia com um coração puro, exclusivo para Ti. Me embeleza, Senhor. Eu quero me ver como Tu me vês, segundo o olhar de Cristo. Que a beleza de Cristo seja vista em mim. Eu quero ter um coração como o de Rebeca, voluntário, disposto, que serviu sem medir esforços. Pai, em nome de Jesus, eu oro por isso na vida dos meus irmãos, e eu oro por isso na minha vida. Dá-nos esse coração, Senhor, em nome de Jesus.